Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, neste 22º domingo do tempo comum e primeiro domingo do mês da Bíblia, meditaremos o texto do evangelista Marcos, no qual Jesus está diante dos fariseus e mestres da lei e nos ensina a respeito da verdadeira pureza do nosso coração. E o evangelho desta liturgia está em Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 8, depois de 14 a 15, em seguida de 21 a 23. Há um questionamento por parte dos fariseus e alguns mestres da lei em relação à limpeza exterior. Eles questionam Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? E Jesus logo corrige tal questionamento. O que torna impuro no homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Marcos capítulo 7, versículo 15. Pois bem, o amor sai do nosso coração, de nosso interior, como também o olhar verdadeiro sobre a vida, nossas expressões de carinho, o desejo de paz e fraternidade na comunidade, no grupo da família, na vida cotidiana de nossos trabalhos, também nos ministérios e serviços. Porém, deste mesmo coração, como nos falou Jesus, infelizmente, saem muitas impurezas. E diz Jesus: é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 22. Segundo o evangelista Marcos, Jesus faz referência ao texto do profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 13, que cita: diz o Senhor, esse povo me procura só de palavra, honra-me apenas com a boca, enquanto o coração está longe de mim. Seu temor para comigo é feito de obrigações tradicionais e rotineiras. Assim, Jesus denuncia a postura dos especialistas da tradição de Israel e os alerta que não é o externo que agrada a Deus, mas o seguimento da palavra que traz o espírito do amor e a vida nova, e que expressa-se num culto verdadeiro e profundo, direcionado a Deus. E isso nos leva a refletirmos sobre nós cristãos de hoje. Como está a motivação do nosso culto verdadeiro a Cristo ressuscitado? Buscamos no nosso coração, no mais profundo do nosso ser, os motivos que nos levam a ser um discípulo missionário com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e com todo o nosso ser? Quais são as impurezas do nosso coração? Quais são as coisas boas do nosso interior? A liturgia da palavra irá nos apontar para que busquemos a libertação desta realidade das impurezas que Jesus citou. Estas, sim,
nos torna impuros diante de Deus. Na primeira leitura no livro do Deuteronômio, escrito na Babilônia, durante o exílio do povo de Israel, Moisés aconselha a todos que guardem os mandamentos do Senhor. Esta obediência levará o povo a viver a justiça no mundo de sofrimento, pois o que sobrou para aquele resto do povo escolhido foi a lei de Deus, uma lei para orientar o caminho de Israel. E diz Moisés, em Deuteronômio 4, versículo 8: E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos. Nós cristãos também devemos seguir o mandamento justo e vivo confirmado por Jesus, a partir do amor a Deus e ao próximo. E na segunda leitura desta liturgia, São Tiago irá nos dizer, nos alertando: a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é a que assiste os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixa contaminar pelo mundo. Tiago capítulo 1, versículo 27. Aqui podemos confirmar o que falamos acima. O amor, a caridade, é o maior dos preceitos, pois é a prova concreta da obediência e culto que agrada a Deus. Vejamos que toda a liturgia da palavra deste domingo nos alerta para a pureza baseada em nossas atitudes, intenções e palavras coerentes com o que devemos viver. Somos chamados a viver a pureza cristã expressa nos gestos concretos, ou seja, na caridade, a qual brota de nosso coração. Esta vivência somente será possível quando formos observadores das leis do Senhor, contidas primeiramente no Evangelho. Quando deixarmos que a nossa vida seja marcada e demarcada pelo mandamento do amor, o qual não está no papel, mas escrito no coração e expressos nas nossas atitudes do bem e sobre a luz do Espírito Santo de Deus, que também conduz a nossa existência. E neste mês da Bíblia, no qual a Igreja no Brasil nos orienta a refletirmos sobre o testemunho do profeta Ezequiel, assim temos as palavras de Dom Leomar, presidente da Comissão para a Animação Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que afirma que ao refletirmos sobre o testemunho do profeta Ezequiel, pode-se responder ao convite feito pelo Papa Francisco à preparação para o Jubileu 2025. O convite para que sejamos peregrinos da esperança, que nos faz sermos como Ezequiel, arautos da esperança em meio àqueles que, porventura, possam ter se esquecido de Deus ou perdido o seu caminho. E continua Dom Leomar: espero que este mês da Bíblia possa ser mais um marco na caminhada evangelizadora e missionária de nossa comunidade, fazendo brilhar a luz da palavra de Deus que convida à esperança e ensina a direção para voltar a Deus, experimentando suas maravilhas, já sinalizadas por nós.
Portanto, irmãos e irmãs, a nossa comunhão com Cristo se dará de verdade quando somos um só corpo de Cristo, como uma esposa fiel à Igreja, aquela que sente a dor de seus membros. Ser seguidor de Jesus é exatamente viver escutando a sua palavra e se alimentando dela. É seguir os verdadeiros preceitos, honrando a Deus com os nossos lábios e, sobretudo, com o nosso coração, numa atitude de escuta, numa poesia e canção que deverá brotar do mais profundo do nosso ser, como louvor e gratidão ao Deus que nos alimenta pela sua palavra e pelo seu corpo e nos oferece a vida verdadeira. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para esse 22º domingo do tempo comum nos traz como título Os Preceitos do Senhor. A palavra do Senhor tem seus preceitos, lei que eleva-nos à vida de caridade, que nos ensina a agir na simplicidade, ao inserir-nos no mais profundo da comunhão, para buscarmos na mesa do vinho e do pão o sentido mais verdadeiro da santidade. Os conselhos do Senhor são superiores, maiores que as prescrições da pedra e do papel. É carne, é homem, é o Emanuel, que veio ao mundo conosco morar, renovando a lei para nos alimentar num banquete vivo de leite e de mel. A voz do Senhor nos faz pensar nas impurezas do nosso coração, nas misérias que fazem a devastação, quando nossos lábios rezam superficiais pelo culto vazio e as regras materiais e pela busca de uma vida de ilusão. O olhar do Senhor nos levará ao verdadeiro culto que faz viver, pela santa palavra que nos leva a crer que a voz verdadeira não nos enganará e sua força nos salvará. Basta seguir o amor e obedecer. Os caminhos do Senhor nos levarão a falar do amor e da alegria, a prestar um culto de verdade a cada dia, para levar a paz na vida e missão, expulsando os males que saem do coração, pela santa palavra que nos recria. Aos que me ouvem, eu envio a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que nos ensina sobre a verdadeira pureza do nosso coração, ilumine o seu caminho.